Essa foi a semana da perda da inocência no Brasil para muita gente. Foi a semana em que muita gente acordou de um sono profundo para se preocupar, enfim, com o que acontece no Supremo Tribunal Federal. A série de reportagens da Folha de São Paulo sobre os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes em seu gabinete, naqueles inquéritos eternos que ele conduz, foi o que tirou muita gente do sono profundo. As reportagens deixam claro que o Alexandre de Moraes transformou a sua atuação nesses inquéritos em um simples exercício da força, em simples exercício do poder, sem qualquer tipo de limite na lei ou na Constituição, a ponto de ele mandar seus auxiliares adulterarem um relatório para que ele pudesse utilizar depois para perseguir algumas pessoas. E a reação do ministro à série de reportagens deve chocar muito mais gente e abrir os olhos de muitas pessoas, e eu vou voltar a isso. Mas eu fiquei me perguntando por que demorou tanto tempo para muitas pessoas prestarem atenção no que acontecia. Afinal de contas, o inquérito das fake news tem mais de 5 anos já, que aliás é um absurdo por si próprio. E aí eu cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, havia um interesse de muita gente em ver os seus adversários perseguidos, naquela lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E muita gente, portanto, além de ter esse interesse, tinha o desinteresse em apurar ou ir atrás das denúncias que eram feitas sobre as arbitrariedades. Afinal de contas, quem estava denunciando não era alguém que a pessoa gostava. Em segundo lugar, o ministro Alexandre de Moraes e o STF foram muito competentes ao perceber, o que muita gente já percebeu ao longo da história, que não existe vácuo de poder. Se outras instituições e autoridades não exercem aquilo que lhes cabe, o Alexandre de Moraes e o STF não tiveram nenhuma dúvida em avançar sobre elas. Foram testando os limites, não receberam resistência nem do Congresso Nacional, nem do Ministério Público Federal, nem da sociedade civil, e, portanto, se sentiram cada vez mais à vontade a adotar todas as medidas necessárias que eles queriam para perseguir aqueles que eles queriam perseguir. Em terceiro lugar, Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma enorme competência para transmitir uma narrativa, para compor uma narrativa, né, de que havia grave ataque às instituições no Brasil, que havia milícias digitais produzindo fake news para desestabilizar as instituições, que se buscava um golpe de Estado, fechar o Supremo Tribunal Federal, enfim. E, na verdade, como a gente está percebendo agora, a narrativa empregada pelo STF era, na verdade, a ação que o STF adotava. Porque quem tinha gabinete do ódio, por exemplo, se não o próprio ministro Alexandre de Moraes, que combinava com os seus acólitos como perseguir de forma mais eficiente os seus alvos? Quem é que tinha uma BIM paralela, se não o ministro Alexandre de Moraes, com aquele órgão no TSE que funcionava como uma verdadeira agência de espionagem da internet brasileira? Quem é que tentava abolir o Estado Democrático de Direito, agindo sem nenhuma imparcialidade, desrespeitando qualquer limite legal, num exercício puro e simples da força, que não eles mesmos? E a reação do ministro Alexandre às reportagens da Folha, como eu disse antes, vai chocar muito mais pessoas. Porque ele, ao invés de reconhecer o erro, recuar, tentar de alguma forma remediar uma situação que vai ficar ruim para ele, não, ele dobra a aposta. Está querendo investigar agora o assessor que lhe ajudou a perseguir tanta gente. Instaurou um inquérito para fazer isso, que é o celular dele, quer saber como as mensagens que foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo vazaram. E aí ele utilizou como justificativa para instaurar o inquérito o fato de que haveria uma organização criminosa para desestabilizar instituições republicanas no Brasil, ou se buscaria fechar o STF com o retorno da ditadura. Ora, Alexandre, quem está destabilizando as instituições republicanas no Brasil é o senhor no STF, que estão utilizando há muito tempo uma estrutura pública para perseguir desafeto. Estão se valendo do poder estatal para agir com vingança. Ninguém está querendo fechar o STF coisa nenhuma. O que as pessoas querem é que o senhor saia de lá, porque o senhor não é digno do cargo que ocupa. O senhor não aplica a Constituição. E agora eu espero que a grande imprensa esteja percebendo o risco que é ter alguém como o Alexandre de Moraes com os poderes que tem no Brasil. Eu espero que muita gente esteja percebendo que o alvo pode ser elas próprias. Depois de comemorarem o infortúnio dos outros, podem ser que elas próprias paguem por isso no futuro. O próprio sigilo de fonte está sendo ameaçado nessa investigação do Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que ele descobriu como o jornalista teve acesso às informações. O que ele vai fazer? Vai prender o jornalista? Vai acusar a Folha de São Paulo de violar as instituições democráticas e buscar um golpe de Estado? Essa semana encerra um capítulo importantíssimo da história contemporânea brasileira e ensina lições
valiosíssimas para as pessoas, inclusive para os jornalistas e para as nossas autoridades. Quais lições? A de que é preciso ter decência para defender o que é certo, independentemente da conveniência. Que é preciso ter independência de pensamento, mesmo que a pessoa esteja no meio em que todo mundo reme para outra direção. E terceiro, que é preciso ter a coragem de cumprir a missão, porque a flecha da omissão e da covardia normalmente voltam para quem a atirou.